Econômica Federal. A quadrilha que atacou um carro forte, roubou R$2 milhões no interior de São Paulo na noite de terça-feira, usou uma arma com capacidade para derrubar aviões. Os criminosos também utilizaram explosivos artesanais de alto potencial destrutivo e carros de luxo que foram furtados ou roubados. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil. Durante a ação dos criminosos, um ônibus fretado com 19 ocupantes foi abordado e usado para bloquear o trânsito e facilitar o roubo. 2 passageiros do coletivo ficaram feridos. E a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que o Twitter não vai precisar enfrentar acusações de que foi cúmplice do Estado Islâmico. A rede social estava sendo acusada de permitir postagens de militantes do grupo extremista. No entanto, o tribunal não julgou se as redes sociais podem ou não ser responsabilizadas pelos conteúdos que os usuários publicam. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação Eliel Almeida. Que eu tô bem também, mas com saudades suas. Com saudades suas. Alô, Rafael, viu? Solta a voz! Começou a palhaçada, né? Começou a palhaçada, hein? O que eu sinto por você. Quinta-feira, 18 de maio, 4h03. Não, você não está na rádio errada, você está na Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN Campinas. Estamos no ar com a Arena CBN. Para você que chega com a gente, vamos juntos até às 5 horas da tarde, fazendo da sua tarde um momento mais leve, mais solto, mais alegre, mais divertido, se é assim que podemos dizer. Vamos juntos, hein? Falar bastante de esportes e o Corinthians. Ai, Corinthians. Vamos falar do Palmeiras. Esse Palmeiras não vai perder, não, gente? Palmeiras não vai sofrer uma derrocada, não, hein? Vamos falar um pouco do Santos. O Santos não venceu o Bahia, não, hein? E o São Paulo? Já deu pra ver o dedo do Dorival, hein? Já colocou o dedo dele no time. Dorival Júnior vai colocando o São Paulo nos trilhos. E claro que a gente vai falar também dos jogos de hoje, da Copa do Brasil. Tem o jogo também envolvendo os outros times sem ser os paulistas. Enfim, tem bastante assunto para falar, pouco tempo para gastar. E é claro que a gente já começa o programa de hoje querendo mensagem dos nossos ouvintes. Áudio. Então hoje é dia de áudio. Hoje é dia, toda quinta-feira é dia do quê, Antônio Lupe? TBT. Então, para você que gosta de um bom e velho TBT, do que você tem saudade? Manda a gente... não vai falar nome para não colocar a gente em maus lençóis, hein? Não vai, hein? Hoje... Manda aí o seu Throwback Tuesday. Hoje... Tá bom? Coisa linda, hoje, hein? Hoje o quê? Eu acho que assim, como a gente tá... Você quer começar o programa pedindo desculpa já ou não? Não precisa? Não precisa, né? Eu acho que como a gente tá numa semana que envolve um grande clássico aqui da nossa cidade... Como hoje é TBT... Hoje é TBT. Eu acho que além da pessoa que não torce pra Ponte, pro Guarani, mas quer participar do programa e mandar o seu momento de saudade... O torcedor que é envolvido com um dos times do clássico pode mandar o seu TBT Isso. De qual clássico é o mais marcante, mas em áudio. Em áudio. E por que mais marcante? Pode ser Palmeiras e Corinthians? Pode ser Santos e São Paulo? Você quer Corinthians, Guarani e Ponte Preta? Eu vou ser sincero com você, porque a gente não tem segredo um com o outro. Não. Eu queria Ponte... Você foi muito bem agora. Eu queria Ponte e Guarani. Eu queria Ponte e Guarani. Pode ser. Gostei tanto da sua gentileza comigo que eu vou ficar feliz em chamar um amigo para tomar alguma coisa nessa noite. Boa. Assim, eu não tenho planos para nada. Rapaz, vibrou aqui, tenho planos. Me desculpe. Tem planos, tá bom. Ir no mercado. Não, porque às vezes numa quinta-feira à noite, viu, Eduardo Rodrigues, Fábio Chaire, Carlão de Freitas,
Você sempre chama alguém pra tomar uma cerveja, Sim. um guaraná, um vinho, Um happy hour. um banho. Não, Banho não. Não pode tomar tudo também, não. Dum. Vai devagar aí. Tá tudo bem aí, Lu? Eu tô tirando só O fone, né? isso. Manda áudio aí pra gente, TBT, o que você quiser mandar, o Arena tá no ar. É a fera. O Corinthians vai cair ou não vai, hein? Vai. Gostei da participação do Fábio Scheibe hoje no CBN Esportes, cravando que o Corinthians é um sério candidato ao rebaixamento 2023. hein? Boa. Isso. Achei muito legal essa ponderação. Corajoso da parte Mas dele. foi cheia de análise. Foi rica de conteúdo tático. Dados. Foi dados analíticos, entendeu? Fábio Scheibe trouxe com profundidade de análise a sua visão para esse programa. E para variar, o CEO não chegou ainda, né? Então, a O fera CEO tá... não veio ainda, né? O Quinta, CEO não né? tá aí. Tudo bem, Carlão? Carlão que agora tem Instagram. Opa! Boa. Olha lá, me siga. Isso é bom ou isso é ruim? Carlão de Freitas, comentarista. Carlão de Freitas, Isso. comentarista. O Carlão abriu um Instagram. Opa! Tá lá com Carlão de Freitas, comentarista. Quem quiser seguir o Antônio Lupe no Instagram, qual é, Lupe? É Antônio Lupe. Boa. Só assim, Antônio Lupe. Arroba AA, são 2 As. Ah. Lupe, L-U-P-P-I com 2 P's. Como que é? @ Associação Atlética Antônio Lupe. Como que é? É AA, Antônio Augusto. Ah, Lupe, L-U-P-P-I. É porque, pra quem não sabe, eu chamo Antônio Augusto Alves Pupo Lupe. Ih, Tem agora quer 3 As. justificar. e cada rádio que ele passava, ele usava um sobrenome diferente. Lá em Ribeirão Preto era Antônio Augusto. E tá ele que mandou. Em Goiânia era Antônio Pupi. Ou Antônio Pupi não, Antônio Não, lá Pupo. foi Antônio Lupe. E agora ele veio pra cá pra CBN, ele tava usando Parece Antônio aqueles Lupe. caras que trocam de nome, né? Faz corrupção. Manda áudio pra gente aí do que você quiser mandar. O programa tá no ar, nós vamos até às 5 da tarde. Não, olha aí. Aí chega aqui a mensagem. Eu tenho que pôr no ar. Eu não seguro, eu não aguento. Bora. Amigo, aguenta aí. A sala fechou com a chave dentro. Heitor, Dentro da cada IPTV. dia mais uma, velho. Pô, a empresa tem 287 seguranças, cara. E os caras trancam chave. Não. Ai, meu Deus. E aí, Fábio Scheibe? Tudo bem, Berenga? Boa tarde, amigos. Tudo bem, sim, tudo tranquilo por aqui. Acompanhando aqui o olho por cima dos jogos das semifinais da Liga Europa, né? Tô vendo aqui Sevilha e Juventus. E tá tendo outro também no mesmo horário. Renato, bonito. Renato Bayern joga no Leverkusen Sevilha em ainda? Roma também. Bayer Leverkusen em Roma é bom, hein? E essa vista paulistana aí, hein, Fábio Scheibe? Como estão as coisas A na Terra da Pauliceia Garoa, desvaiada. hein? São Paulo, muitos prédios, né? Muitos clima arranha-céu. Seco, arranha-céu. Buildings em inglês, viu, Lupi? Que isso, aprende aí, Lupe. Como é que é? Aula de inglês particular, ó. Como é que é? Buildings, edifícios. Edifícios. Buildings. Buildings. Mas É, tá vai legal, treinando tá a tudo língua bem. aí, até no fim do programa você fica bom. Cidade cinza, como que é? Você Selva sabe, de pedra. Selva de pedra. você São sabe que Paulo. lá em Bebedouro, quando a gente fazia inglês nas férias, né? Ah, A professora mandava a gente comer quiabo. por quê? Pra língua escorregar na baba, né? Pra falar assim, 1, 2, 3, and 3, 4. Quem que senta nesse microfone depois? Porque a babada que ele deu na camisinha ali, hein? É o... Pelo amor de Deus. Berenga. Manda aí, gente. O que você quer falar nessa quinta-feira? Hoje nós vamos Tibiti. falar, mas a pergunta do dia, obviamente, é se o Corinthians vai cair ou não. Porque o Corinthians não tá jogando nada, hein, Carlão? Me ajuda aí. Nossa, hein? que coisa horrorosa, hein? Que postura acovardada do Corinthians ontem no Mineirão, não tirando os méritos do Galo, venceu com autoridade, 2 gols do Paulinho, mas o Corinthians tá dando medo, hein? Tá dando medo, sem qualquer poder de reação. Quando teve a oportunidade, o Fausto Vera mandou lá no 3º andar do Mineirão. Vamos começar o programa então, né? Já que a gente tá esperando aqui igual um louco o Heitor, mas ele não vem. O Arena com o comando Bora. técnico do nosso Eduardo Rodrigues e do Daniel França está no ar. Vambora, até às 5, hein? Arena CBN. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí.
Os alunos do Progresso Bilíngue, além dos conteúdos disciplinares, aprendem a conhecer e a entender a si mesmos. O autoconhecimento auxilia a caminhar com mais segurança pelos diferentes desafios que a vida apresenta. Assim, contribuímos para o desenvolvimento do seu potencial e para a sua realização pessoal e profissional. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. No mês de maio, toda a nossa região assume o amarelo para a conscientização no trânsito. Fique atento às orientações e faça a escolha certa. Se beber, não dirija. Utilize o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Pratique a direção defensiva. Motociclistas e ciclistas, utilizem os equipamentos de proteção. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Encher cada vez mais de eficiência, conforto, segurança e tecnologia as estradas que ligam o Brasil, as avenidas que unem os bairros ou as ruas e ruelas que cortam as vizinhanças. Esta é a nova fase da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nova Volkswagen Caminhões e Ônibus. Sob medida para conectar você ao futuro. Volkswagen. Use cinto de segurança. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. CBN, você não tá em rádio errada, não. Essa música é porque ele chegou, Lupe, ó. Ó. E o que mais? Faz o quê? E todo mundo, vai. Ó. E todo mundo sabe quem é ele. Quem? Alô, Heitor Esmerim! Boa tarde, Heitor! Fala, pessoal. Boa tarde, Miguel, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe. Eu tava gravando para as redes sociais do EP Sport, né? O mano a mano, né? O raio-x do Esse derby, né? também não vem nunca, né? Que a gente estava contando, né, com a participação de alguém também para isso, né? Enfim, a gente teve que acabar gravando. Mas sentiu. De última hora aí. Sentiu, viu? Sentiu, né? Sentiu o posterior. Posterior cruzado. Sentiu. Deixa eu falar um negócio para você. E para completar, quando cheguei aqui, deixei a porta entreaberta para buscar um copo d'água. Quando eu voltei, ela estava fechada com a chave dentro. Aí por isso deu esse tempinho aí até achar uma chave reserva para estar no ar. Quem nunca fechou a chave por dentro, né? Quem nunca? Ó, deixa eu mandar um abraço pra galera de Hortolândia. Estive em Hortolândia hoje, Carlão. Boa. Conversei com o Josemil, secretário de comunicação, que amanhã a programação da CBN Campinas será direto de Hortolândia. Olha aí. Aniversário de Hortolândia. Hortolândia tem quase a minha idade, gente. 32 anos. Que coisa. Eu tenho 34, quase a idade de Hortolândia, hein? Amanhã estaremos em Hortolândia, nesta grande cidade que completa mais um aninho. Estaremos com o nosso CBN Campinas, com o CBN Esportes, com o Estúdio CBN e com a Arena CBN em frente ao Hortofácio. Se você quiser tirar foto com esses mal acabados, você de Hortolândia, passe então em frente ao Hortofácio que estaremos lá. Hortofácio é uma central de atendimento ao cidadão. Então lá tem o Poupa Tempo,
tem os departamentos da prefeitura. Tudo é fácil. Tudo é fácil. Estaremos lá em frente, o Ortofácil, todos nós, amanhã, para fazer uma arena especial. Boleto de PTU eu consigo pegar lá também? Consegue também. Conta de água. Também pega tudo lá. Refis. Inclusive... Abri um MEI. Abri MEI também. Inclusive, começa hoje a festa do peão de Hortolândia. Opa! Então, se amanhã, depois do programa, alguns seres sumirem, só aparecerem no domingo, tudo em prol do trabalho. Tudo em prol em prol do trabalho. Exatamente. É isso aí. Tem ouvinte mandando áudio, aliás, essa música aí, velho, da Shirley, né? Shirley Carvalho. Shirley Carvalho. Cara, eu nunca tinha ouvido essa música. Me lembrou daquela outra música da Kátia. Lembra da Kátia? Kátia Ceguinha? A única Não Kátia está sendo fácil viver. Não, é Eliane mesmo. Qual foi a música que marcou os teus anos 80, Lu? Eu não estava vivo. Ah, claro que estava. Você tem 36 anos. 33. Eu nasci no último ano da década de 80. Então dá pra ter uma. Eliane. O Heitor, por exemplo, tem uma. Qual, Heitor, que marcou os teus anos 80? Que eu me lembre é a música que cantavam para mim, né? Maria de Nazaré. Nossa, isso pra eu eu fiz na dormir, primeira porque eu tinha comunhão. 2 anos só, ué. E você, Carlão? A minha época, o que bombava eram as boy bands. Olha. Né? Tínhamos Polegar, I tínhamos Need You, lembra? Dominó. I Need You. O Backstreet já é mais 1990. Já é mais recente, né? Mas no meu tempo tinha o Polegar, Dominó, com músicas legais. Tinha Menudo. Menudo eu era pequenininho ainda, mas tinha o Menudo. Dançar, isso, cantar. Michael Jackson. Michael Jackson. E aí, você teve música... Não, essa não. Essa não é dos anos 80, essa é mais recente. Você tem música que marcou seus anos 80? Manda pra gente aí também. 991869070. Canta um pedacinho, porque a gente é igual Shazam aqui, adivinha a música pela cantoria. 991869070. Bom, vamos lá. Áudio do ouvinte para começar o nosso Arena Então, CBN. bora. Boa tarde, Arena CBN, toda a equipe. Isso aí. Finalzinho de dia com uma música dessa aí, falar pra você, dá até vontade de chorar, hein? Valeu, galera. E o Palmeiras ontem? Dá vontade de chorar também. E o Corinthians? Dá vontade de chorar também. Pode. O Corinthians se lascou e eu avisei. Que isso? E aí, se ele não se cuidar, ele vai cair. E aí, final de semana ele vai se lascar de novo e eu vou avisar. Meu Deus, pode ser isso. Não, o cara tá plagiando a música do Pio, não pode. Mas eu pensei um negócio rápido Pode aqui. pegar, cara. Uma dupla, hein? Uma dupla? O nosso glorioso ouvinte, que agora todo dia manda músicas cantadas com a paródia do E aí. E aí a gente junta o Pio, que por enquanto tá sozinho, né? Ele não tem dupla. Né? O Pio, ninguém quer fazer dupla com o Pio, né? Tem uma pessoa que quer fazer dupla com o Pio, mas eu não posso falar aqui no ar. Mas ela mora em Valinhos. É presidente do fã-clube. Eu tenho outra também. Gosto de abraço. Mas não pode falar no ar também. Próximo ouvinte, vamos ver. Boa tarde, Arena. Fábio Veloso, Nova Dessa. Ô, Fabião. Parabéns, hein? Vocês acertaram, hein? Só o Corinthians mesmo, hein? Se deu mal ontem. Vocês fazendo cara a cara aí, vocês gostam de cara a cara, né? Fizeram do Corinthians com o Atlético, fizeram do Palmeiras com o Corinthians semana passada. Vocês podem fazer aí, pegar os 3 times aí, Corinthians, Santos e São Paulo e fazer o cara a cara. Pegar todo o elenco, os 66 jogadores. Só vai dar aqueles 3 do Corinthians lá porque vocês forçaram a barra por história. E dó. Os jogadores do São Paulo e do Santos, nenhum ganha nem dos reservas do Palmeiras. Um abraço. Mas tá numa soberba, hein? Vai chorar. Mas tá numa soberba, hein? Mas eu tô com o Heitor, cara. Aliás, todos os dias quando eu acordo, eu gosto de ler a crônica do Esmeriz. É o nome dele lá no Globo Esporte Campinas. Tá lá na aba direita, se você quiser, procura lá, crônica do Esmeriz. O Corinthians é um franco candidato ao rebaixamento. E explicando os motivos da análise. Eu gostei da sua analogia, viu, Heitor? Essa questão de treinador experiente, que o projeto já não funciona. Aconteceu isso com o Palmeiras em 2012, lembrando da história do Palmeiras. Eu achei interessante essa parte que você coloca lá no texto, fazendo a analogia com o principal rival do Corinthians. Eu tô tentando lembrar dos outros trechos que eu escrevi também, mas só pra... eu vou te mandar o link. Vou te mandar o link. Mas Esse Esmeriz também não vem nunca, né? Não, ele tá aqui. Ele veio, ele tá aí, ó. Mas o Corinthians, a cada jogo que passa, parece retroceder, né? Por exemplo, com o Fernando Lázaro, faz
faz um mês só, né? Parece que faz muito mais tempo que isso, mas faz um mês. O Corinthians, pelo menos, tinha alguma ideia de jogo, né? Tinha ali uma aproximação entre os jogadores, alguma ideia com a bola no pé do que fazer. O Corinthians tinha. Agora, ontem, por exemplo, de novo, foi colocado na roda. Aquele terceiro gol do Botafogo já tinha sido uma aula de futebol para o Corinthians, e ontem o segundo gol do Atlético Mineiro, 2 minutos tocando bola, e a defesa do Corinthians completamente envolvida. Então o Corinthians, a cada jogo que passa, parece retroceder. A questão física acho que está pegando muito. Tecnicamente, o Vanderlei também não achou peças para ajustar o time. Então parece que o Corinthians está entrando num buraco aí sem fim, numa crise sem fim e sem perspectiva de reação nesse momento. Isso que eu achei interessante no jogo de ontem, acompanhando. Primeiro, os 2 gols do Atlético foram nas costas do Fagner. Os 2 gols. O primeiro do Paulinho, que ele perde totalmente a noção de tempo de bola e tudo mais. E o segundo, que ele sobe tranquilamente nas costas do Rubens e faz o gol. Eu quero buscar a memória dos nossos comentaristas, porque o Fagner não vem bem há um bom tempo. No gol do São Paulo no fim de semana, teve falta do Caleri, mas ele já estava tomando mais uma nas costas, e ali o árbitro deu a falta e tudo mais. E teve num lance, acho que foi, eu não lembro, mas foi no jogo passado, antes do São Paulo, não lembro que jogo que foi, que o Fagner tomou nas costas de novo e o árbitro deu impedimento. Que jogo que foi? Na Arena. Antes do... Na Arena teve o Foi Fortaleza, contra o time do Libertadores. Teve o Fortaleza. Foi na Libertadores. E o Del Valle. Que o cara faz o gol lá nas costas do Fagner e o juiz dá o impedimento. Foi contra o Fortaleza. Num lance muito parecido com esse do Paulinho. Então, assim, o Fagner tem uma baita história, mas tá jogando com o nome. Mas eu acho que não só o Fagner, né? A gente fez o cara a cara ontem, e claro, quem gosta de futebol tal, vai respeitar a história desses jogadores do Corinthians, mas realmente hoje o futebol, da maneira que está sendo disputado, a intensidade, está difícil para estes atletas do Corinthians. O Fagner é um deles, o Gil é um que está passando tudo ali por cima, então nem se fala. Fábio Santos, eu tenho uma admiração pelo Fábio Santos, mas realmente não está bem. É um Corinthians, como o Heitor disse, fisicamente ele confessa no segundo tempo. Ontem o Luxemburgo até tentou um outro posicionamento do Paulinho, até que foi bem, começou bem o Paulinho ali, desafogando, dando combate, mas depois vai arrefecendo, né? E o que me assustou ontem, Eliel, amigos do Arena, a postura do Corinthians. Eu entendo quando um treinador ele opta por um esquema defensivo, faz parte do jogo. Não adianta você também estar em uma fase e querer jogar contra o Atlético Mineiro no Mineirão de peito aberto. Não, ninguém está falando isso. Agora, você simplesmente se acovardar lá atrás, o Roger Guedes praticamente sendo um integrante da primeira linha de marcação, sem um desafogo no contra-ataque, o Yuri Alberto sendo um coadjuvante, só correndo para um lado para o outro, só com bola espirrada. Como que quer que ele faça gols nesse time? O menino Wesley vindo para marcar do lado direito também, sendo o assistente do Fagner. O Corinthians em algum momento jogou com a primeira linha com 6 jogadores, sem uma possibilidade sequer de gol, a não ser aquela do Fausto Vera que isolou. Então uma postura acovardada que deixa, sim, o torcedor corintiano muito assustado, porque a perspectiva você não consegue enxergar uma evolução nesse time do Corinthians. Nós recebemos uma mensagem aqui através de um SMS. Nossa! Exatamente, final 6422, que disse o seguinte: o Corinthians entrou ontem para ficar no 0-0. 80% Atlético, 20% Corinthians. Repito, hein? O que mais chama atenção nessa mensagem é que ela veio de SMS. É um torpedo. Um torpedo. Um torpedo. Quanto tempo faz que você não recebe um torpedo? Torpedo. Ah, vai fazer um bom tempo. A última vez que eu recebi foi aqueles... Mande torpedo SMS para amor com a palavra 24656 e receba uma mensagem de amor daquela pessoa que você gosta. Total com a palavra amor. Isso. Você falou errado aí. Mas o Eliel. Pois não. Opa, ele chamou? Parou. Eu peguei um jogo Corinthians e Atlético Mineiro em 2014. Eu vou ler para vocês a linha defensiva do Corinthians, tá? Em 2014. 4-1 pro Atlético. Já não, esse foi 2-0 pro Corinthians. Já sei. Cássio, Fagner, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos. E Fábio Santos. 2014. Só tirou 2014. O Anderson Martins aí, que agora é o Murilo da época.
Então são Assim, jogadores históricos, já foi, mas que gente. Com todo respeito, e hoje já foi. a maneira, o futebol tá muito intenso, cara. Hoje é muito difícil você, assim, 1, 2, 3 jogadores veteranos, tal, com qualidade, beleza. Agora, por exemplo, um sistema defensivo com 90% de jogadores veteranos... Não, e aí você pega o seu primeiro volante. Quem é seu primeiro Veterano, volante? que é Paulinho. pra dar retaguarda. Aí você pega aliás, o Juliano tava em campo ontem? Entrou. Não, eu vi ele na escalação, mas não sei se ele jogou. Ele jogou? Mal, tá mal. Porque na escalação eu vi ele lá, mas não sei se jogou. Muito mal. Aí você pega o Yuri Alberto brigando sozinho. O O Yuri Roger Alberto Guedes e o Roger Guedes são lateral. 2 centroavantes que não conversam. Não conversam. O Roger Guedes sai de nada pra lugar nenhum. O Yuri Alberto fica brigando, batendo em todo mundo, a bola não chega nele. E o cara que tinha armar o time fica preocupado em arrumar o cabelo durante o jogo, velho. Essa que é a verdade sobre o Corinthians. Entendeu? Então, assim, ou o time se reforça e para de botar... Porque, vamos ser sinceros, o Corinthians está buscando na base nomes para que possam suprir esse momento. Qualidade na base Mas também. você não tem. Então. Quem que foi o último grande nome da base do Corinthians? O Lulinha. Tá bom, mas não o seguinte. O Dentinho. Não, tudo bem, teve o Pedrinho mais recentemente. Mas quem foi, Heitor? Fala aí o nome da base do Corinthians nos últimos 5 anos. Falar o Pedrinho, que você já citou já. E só, e já voltou pro Brasil. Tudo bem que teve um problema Não, lá. mas teve o... Queiroz. Quem foi pro... Tem o Quem? Desculpa. Queiroz. O do Queiroz, o Mantuan que foi pro Zenit também, né? Mas são jogadores assim, são bons jogadores, mas, por exemplo, você colocá-los numa fogueira, né? O Corinthians, eu acho que hoje o Corinthians ele tem que pensar de uma maneira muito concreta a luta para escapar do rebaixamento. Aí você pega o próximo jogo do Corinthians contra o Flamengo. Qual que é, assim, pode ir lá e ganhar, mas, poxa, em sã consciência, o que o Flamengo tem apresentado e o Corinthians, a possibilidade do Corinthians ser derrotado no Maracanã é enorme. Aí depois tem Libertadores, depois, se eu não me engano, tem Fluminense. Então é uma sequência muito ruim. Mas é o futebol difícil, brasileiro, então, velho. E o Corinthians não apresenta, assim, não dá confiança de que vai reagir. Mas um time entregue. Esses times aí é que antigamente, e devia ser assim hoje também, temiam. Não era o Corinthians que temia pegar o Flamengo, pegar o Fluminense, pegar uma sequência dura assim. É os caras que tinham que olhar e falar, pô, agora nós temos o Corinthians na nossa frente. Pelo amor de Deus. Agora, pô, time como a camisa do Corinthians, a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista, entra em campo diante do Atlético Mineiro, com todo o respeito ao trabalho que está sendo feito pelo Baracundê. Mas vou falar um negócio pra você, pô. Entrar em campo pra ficar com os 11 lá atrás... 80% de passe de nem bola. vai pra Minas, cara. Vergonha. Ficar recebendo. O sistema defensivo não aguenta, Carlão. Não. Não tem ligação meio campo-ataque. Não respira. Você fica toda hora recebendo bola na área, vai tomar gol. Como tomou. Não tem o desafogo, né? Entendeu? E só não tomou o terceiro porque o Paulinho também era ruim que dói. Se não tinha feito o terceiro gol lá dele, gabaritado, 3-0 pra cima do Corinthians. Não dá, Lupe. Até quando o nosso timão vai ficar assim, pô? Tá insuportável, viu, Eliel? Mas eu queria... Ainda bem que o Santos não perdeu ontem também, né? Senão imagina. Mas essa história do Santos... Falaram que o Eliel tava na Vila Belmiro ontem, mandaram mensagem aqui. No Gonzaga, né? Tava lá no Gonzaga, canal 2. Só aguardando. Que pegaram você lá. Pegaram você lá, mano. Pô. Tem hora que dá nervoso isso. Vou até pro Repórter CBN, não quero mais fazer o programa, não. Então tá bom. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de maio de 2023. 3 ministros votaram para condenar o ex-presidente Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ministro André Mendonça foi o primeiro a votar na sessão de hoje e acompanhou o relator do caso, Edson Fachin, assim como já havia feito Alexandre de Moraes. Collor é acusado de receber quase 30 milhões de reais em propina em contratos de uma empresa subsidiária da Petrobras. Ele nega as acusações. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que o movimento dos trabalhadores sem terra não é responsável pela violência no campo no Brasil. Em entrevista à Globo News, Teixeira aproveitou para criticar a CPI instalada para investigar as invasões de terras por integrantes do grupo.
Segundo ele, a comissão não tem base jurídica para acontecer. O Cadastro Único registrou mais de 1 milhão de mortos em outubro de 2022, segundo a auditoria realizada pela Controladoria Geral da União. O levantamento indica que essas pessoas podem ter recebido benefícios sociais de forma irregular no ano passado. O balanço também aponta inconsistências nas bases cadastrais do governo, que envolvem outras situações, como a falta de CPF de 5,5 milhões de pessoas. Um mapeamento sobre os efeitos econômicos do El Niño agravados pela mudança climática indica que o planeta pode perder até 84 trilhões de reais no século XXI. De acordo com o estudo, as últimas 2 vezes que o fenômeno ocorreu com força, nos anos de 1982 e 1997, resultou numa perda de até 5 trilhões e 700 bilhões de reais. Em solo brasileiro, os principais impactos do El Niño são na agricultura e na produção de energia hidrelétrica, por causa da intervenção sobre o regime de chuvas. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h32, a informação agora vem também com Flávio Botelho, a situação das estradas. Flávio. Boa tarde, Eliel. Muito boa tarde também aos ouvintes do Arena CBN e a toda a sua equipe. Bem, pela rodovia Campinas-Montemor, Eliel, o motorista enfrenta um trânsito um pouquinho mais carregado somente ali na Avenida da Emancipação, em Hortolândia. No sentido Campinas, há também uma maior movimentação na saída da rodovia dos Bandeirantes até o trecho do acesso para a Emancipação. No sistema Anhanguera-Bandeirantes são boas as condições para quem segue para a capital e também para quem vem para o interior. No corredor Dom Pedro, há uma maior movimentação na Dom Pedro, na região do Santa Mônica e na chegada à rodovia Anhanguera. No sentido Jacareí, são boas as condições. A Anel Viário Magalhães Teixeira também tem trânsito fluindo sem problemas nos 2 sentidos. Na rodovia Professor Zeferino Vaz, o motorista faz bom caminho no sentido Campinas e Paulínia. A Campinas-Mogi também apresenta trânsito bom neste momento no sentido Campinas e Jaguariúna, Eliel. 4h33, já o Flávio volta no ponto final. Aquário de São Paulo. Esperamos você para se encantar com nossas incríveis atrações, tubarões, ursos polares, as sereias e muito mais. Informações e ingressos, acesse aquariodesaopaulo.com.br. Só nessa semana na Daruge Chevrolet, Onix, o carro mais vendido do Brasil. Taxa zero, a primeira parcela do seu financiamento para dezembro de 2023. Isso mesmo, Onix, taxa zero, a primeira parcela do seu financiamento para dezembro de 2023. Vamos cobrir todas as ofertas anunciadas. Mas corra, é só essa semana. Onix, o carro mais vendido do Brasil. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19-3753-4400. No trânsito, escolha a vida. A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br e no Instagram, @amanhas.com.br. Tem aí o dia D de arrecadação da campanha regional do Agasalho 2023, sábado, dia 20 de maio, das 9 da manhã às 5 da tarde. São centenas de postos de arrecadação para você doar e ajudar quem mais precisa. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas.
O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. Não dá pra ficar parado, não. Dia de rodeio, tá pensando o quê, hein? Meu Jesus amado, hoje tem festa do peão em Hortolândia. Hortolândia. Né? Que isso, hein? Abraço à população. Hortolândia te abraça. Hortolândia te abraça. Sabe por que o nome é Hortolândia, Lupe? Não sei, Léo. Porque é a terra do horto. Ah, você tá brincando. Exato. E sabe por que chama Uberlândia? Porque não sei. É a terra dos motoristas de aplicativo. Ele tá aqui, hein? Ele sempre tá aqui. Oi, Heitor Esmeriz. Se por um lado a gente passa raiva, desgosto, murmura, critica, mete o pau, solta a língua, briga com o gato, com o cachorro, com o vizinho, com a mãe, com o primo que tá distante. Por outro, esse Palmeiras, vou falar um negócio pra você, viu, velho? Tá difícil. Ô, gente, atenção, vamos abrir uma petição aqui no Arena. Tô abrindo agora. Quem quiser mandar no 991869070, manda uma petição aqui pro Abel e pra seleção brasileira. Brasil precisa de um treinador. Boa. Não pode ser esse Ancelotti aí que tomou 4 ontem. Como é que ele chama? Ancelotti. Não pode, não é, ele é parente da Juliana Ancelotti, não é? Não, né? 4-0 fora o baile pro Manchester City. Não serve mais. Não serve mais. Não. Tem que ser Abel Ferreira. Porque aí nós resolvemos 2 problemas com a caixa d'água só, não é não, Heitor? O trabalho desse português é impressionante no Palmeiras. O time, a gente falou do Corinthians, né, que parece retroceder a cada jogo. Já o Palmeiras parece a cada jogo ser mais dominante ainda. E o palmeirense descobriu o Richard Rios agora, né? Só elogios ao colombiano que veio do Guarani. Um belo gol ontem, o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Já vinha entrando muito bem nos jogos. É um jogador que, num time muito ajeitado como é o do Palmeiras, tende a crescer ainda mais. E nas mãos do Abel Ferreira, então, tem tudo aí para estourar de vez na carreira. Um achado do Palmeiras no Guarani, ele já vinha muito bem no Guarani, mas o nível dele é de Série A do brasileiro mesmo. Mais uma bela atacada do Palmeiras, que vai construindo cada vez mais o seu domínio no futebol brasileiro. Ô, Chaibi, pena que ontem você tinha uma reunião à noite, porque esse jogo era digno de assistir no estádio, hein, Chaibi? Ah, pois não, é verdade. Ontem eu não consegui acompanhar o jogo do Palmeiras, não consegui acompanhar nenhum jogo, mas vi que o Palmeiras conseguiu deixar fácil o jogo logo no começo já, né? Teve um pênalti um pouco duvidoso, mas depois o Palmeiras conseguiu dominar o Fortaleza, que até de uma forma estranha não jogou tão bem, né? Jogou muito aquém do que está acostumado. O Fortaleza, que sempre joga no ritmo de contra-ataque e tudo mais, velocidade. Ontem o Palmeiras conseguiu frear isso, deu a bola para o Fortaleza não é muito de propor o jogo, acabou não conseguindo usar suas armas na forma tática. O Palmeiras acabou construindo um placar até elástico, poderia ter sido mais. O Veiga perdeu um gol também, o Dudu perdeu outro gol, e o Fortaleza teve uma chance no final do jogo, mas dificilmente o Palmeiras deixa escapar essa classificação, né? 3-0, placar muito elástico. Meu amigo Eliel. Pois não, Antônio Lupe. E o Fábio Scheib, ele disse que ontem o primeiro gol do Palmeiras ele foi através de um pênalti polêmico. Polêmico. É verdade. E o árbitro que apitou o jogo entre Palmeiras e Fortaleza ontem, que marcou esse pênalti, repito, na visão do Fábio Scheib. Na visão do Fábio Scheib. Polêmico. Polêmico. Wagner do Nascimento Magalhães. Eu gosto desse árbitro, é carioca, não é? Carioca, ele é carioca. São João do Meriti. Eu gosto desse árbitro. Grande região metropolitana do Rio de Janeiro. E você sabe quem
vai apitar o derby de número 205? Sei. Quem? O moço de São João da Meriti. Wagner do Nascimento Magalhães. Eu acho, aí é uma opinião, minha humilde opinião, que é um bom árbitro. O pênalti foi polêmico ontem? Foi. Foi, na visão do Fábio Scheib, Não na minha. Eu não tenho opinião formada sobre o lance ainda. Tem nem polêmica. Então, assim... Polêmica teve no pênalti do derby domingo lá entre Corinthians. Eu não tenho nenhuma procuração para defender o árbitro de ontem. Eu também não tenho. Mas, pelo amor de Deus, e gol da Juventus. Tava impedido. Só que a gente mete o cacete na arbitragem. A gente critica a arbitragem dia sim, dia também. Exatamente. E aí, quando o cara marca um pênalti clamoroso pra cima do Rony... Na opinião do Eliel, clamoroso. Foi muito pênalti, velho. Só quem nunca jogou bola não sabe o que é em alta velocidade você receber um toque por baixo, velho. Mas foi muito pênalti. A gente critica a arbitragem quando erra. Quando os caras acertam, a gente quer criticar também. Nunca tá bom pra vocês, Nunca tá bom. Nunca tá bom. Foi muito pênalti. Ficou chateado o Fábio Scheib. A mesma coisa que ele disse pra mim segunda, quando eu comentei sobre o pênalti a favor do Corinthians no Clássico. O que eu falei? Não, o Lupe. Eu não falei nada. Eu não tenho opinião formada sobre o lance você tem ainda. coragem agora de dizer a mesma coisa. Eu não tenho opinião formada sobre o lance. Eu não tenho o que falar nesse microfone a respeito do lance, cara. O Rony toma a frente da marcação e é calçado, Carlão. Você já jogou bola, Carlão. Qual era o tipo de calçado? Pelo amor de Deus. Nossa, você já jogou bola, velho. Você sabe do que nós estamos falando. Foi falta do Rony no zagueiro do Fortaleza. Você tá de sacanagem comigo, cara. Foi um pênalti à lá Neoquímica Arena. Eu esperava tudo. Bom, nós temos 3 contra 1. Então, independente do meu voto, não vai mudar nada. Então, não, o Pio falou que foi pênalti também. O Pio falou? Falou. Então, nossa. Então beleza. Mas o Pio tem coração, né? O Pio tem coração? Não, essa não. Por você, meu ser. Scheib, essa música aí, hein? Balança, hein? Acorda até condomínio. 4h42. Tem ouvinte mandando áudio, Eduardo Rodrigues, pra gente falar do São Paulo, porque o São Paulo tá ganhando corpo. São Paulo tá ganhando a cara do Dorival Júnior, enquanto isso o Flamengo tá patinando. A gente vai com o áudio do ouvinte. E aí, meus amigos, vocês estão bem? Batendo saudade daquele tempo que a gente era sustentado pelo pai. Nossa! Sair à noite, tirar um racha no Norte-Sul. Não, meu querido. Colar ali no posto Andorinha. Comer um lanchinho no famoso ali próximo. Não. No Ziriguidu. Acabou, né? Nunca volta mais. Abraço. Você já tirou racha, Carlão? Lembra a primeira vez? Não, Carlão. Não. A gente já tem que ensaiar. Mas o que aconteceu? Eu peguei o carro e fui pra Americana, eu e um amigo de escola. Como é que ele chama? Eu peguei o carro, Fábio, palmeirense, Fábio Vigna, nunca mais faz tempo, desde os tempos de escola. Aí, voltando de Americana, empolgado, né? Carro do pai, passei por um carro e liguei o pisca-alerta, que é pra você chamar. O cara veio. Eita! E o juvenilzão no volante, o cara veio, ameaçou dar uma fechada. Brequei, parei, borrou todo, nunca né? mais fui mexer com isso aí, nunca mais. É a maior bobagem que existe. Quem que era o seu amigo? Você tá com saudade dele? Fábio Vigna. Aliás, se ele estiver ouvindo... Quem conhecer Fábio Vigna, palmeirense da Mancha Verde. Ele é da Mancha Verde. Carlão de Freitas quer saber o paradeiro de Fábio Vigna. Foi meu parceiro lá. Vamos ver se chega aqui. Parceiro de racha do Carlão de Freitas. Meu pai tinha um tipinho. Seu pai sabe dessa história? Não. O Luke também tem um tipo. Tem. Tem sim. Manda aí, ó. Quem conhecer o Fábio Vigna, 991869070. Vamos ver se a gente acha um rapaz. Vamos lá. Mais um ouvinte, hein? Um rapaz. Boa tarde, meus amigos. E aí, beleza? E aí, lindão? Derby inesquecível. Cara, foram vários. Mas em 2019, foi 11 de agosto, Dia dos Pais. Aniversário da Ponte, derby no mesmo dia. E tava com meu filhote. Então ali foi um dia marcante. E ali o medo de perder tava maior que a vontade de ganhar. Mas no final deu certo, 1-0, Matheus Vargas, tudo nosso. Valeu, abraço. Esse negócio de feijoada na quinta-feira. Um abraço pro amigo aí que mandou um áudio pra gente. Tá tudo bem, Fábio Scheib? Eu tô preocupado com você, Fábio Scheib. Eu tô te achando meio sorumbático. Você tá meio sorumbático. No Camões.
que foi? Uma alergia no olho aqui, cara. Ah, alergia no olho? Não caiu bem a comida ontem? Não caiu bem. Ah, comida pesada. Muito pesado. O Heitor, tem um quiz super legal lá no Globo Esporte. Quem quiser acessar para participar do quiz, faz como, hein? Não, eita! Segura, pô. Não. ge.globo/Campinas. É só acessar lá que tá entre as nossas primeiras matérias chamadas, um quiz com 8 perguntas, com curiosidades sobre o derby para testar o conhecimento, né, de Ponte Pretanos e Bugrinos sobre a rivalidade campineira. Boa, é muito legal o quiz. O Carlão de Freitas, que acompanha o derby desde 1977, errou. Posso fazer uma ao vivo aqui para testar o conhecimento de vocês ou não? Pode, faz aí, faz aí. Bora. Qualquer uma, vamos lá. Manda lá. A número 5, por favor. Número 5. Pergunta 5. Já tá aqui, então. Número 5. Então vai. Qual jogador fez mais gols Zuza. em um único derby? Zuza. Que isso, hein? Tem mais um? Quem, Fábio Scheibe? Zuza. Tem mais uma? Manda outra aí, manda outra. Número 8. Não, vou a 6. Qual é o técnico que mais vezes disputou o derby? Mas você tem que falar as opções. Opções. Tá bom, é que a outra vocês cravaram sem eu falar, então essa eu achei que vocês iam falar também de cara, mas vamos lá. Vamos lá. Zé Duarte, Nico ou Cilinho? Nico. Pegadinha essa, hein? Nico, aceitaram. Cara. E ainda sobre treinador. O Adão ficou conhecido como Mr. Derby por nunca ter perdido um clássico. Quantos derbys ele participou? 11. 10. 11, 10 ou 9? 10. 10. 9. 8. 7. 11. 10. 9, Eliel acertou. Uma puxação de saco nesse programa aqui também. 4h47. Se você conhece o Fábio Vigna, manda mensagem aí pra gente. 19 991869070. Fábio Vigna, cadê você? O Heitor Esmeriz. O Heitor não. Carlão de Freitas está com saudade de você. Dos momentos em que vocês passaram juntos, tá? 991869070. Mais um ouvinte, por favor, Eduardo Rodrigues. Fala, galera, aqui é o Ricardo, moro em Paulínia. Oi, Ricardo. Um derby que eu não esqueço, 1994, no Brinco de Ouro. Guarani, a linha de frente era Amoroso de Alminho Luizão. Nossa. Timaço, né? Muito bom. Só que a Macaca desceu lá e na raça empatou 2-2 com o querido Pedro Luiz na zaga. Um abraço para vocês aí. Bom programa. Valeu. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Mais um ouvinte, Eduardo. Boa tarde, tão nobres profissionais da comunicação. É o Fábio Scheibe? O meu momento de saudades é baile de garagem. Isso era bom, hein, velho? Aqui quem fala é Marcos de São Roque. Por eu ser de São Roque, eu não consigo responder a outra pergunta de vocês. Fica o clássico que não tenho como responder. Combinado, meu caro. Esse aí conhece bem de derby, hein? O pessoal da Esse aí conhece bem de derby. Mr. Derby. Mr. Derby. Obrigado pela mensagem, meu caro ouvinte de São Roque. São Roque é terra do vinho, hein? Tem cada vinho bom, hein? Vamos tomar um vinho, Carlão? Tomei ontem. Aí depois a gente já emenda a sequência, Nossa sabe qual que é, né? Senhora. Tomei ontem. Que é isso, hein? Cheguei antes, cara, do que eu pensava. Estou aqui ouvindo vocês. Eu sei que vocês adoram os meus áudios, A gente né? adora. Aliás, gostam de ter a minha agradável presença aí no programa. Uhum. Gente, com relação ao Corinthians, vamos lá, rapidamente. Você pega quanto? Uns 5, 6 caras lá, você precisa levar lá para o Ipiranga, lá para o Museu do Ipiranga, né? Não tem nenhuma condição, né? Aí o Pofechão não consegue fazer nada, porque não tem material humano. Ele até tem um projeto. E outra coisa, esse jogo do Flamengo que passou o último, o Gabigol foi mostrar que o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil pro Marcelo, porra. O Marcelo levantou o short dele lá, o calção, e tem tatuado lá 5 ou 6, não sei quantas finais de Champions. Ah, não é possível. Não, o cara tá nervoso. Deixa pra lá. O cara tá nervoso. Eu só gosto quando ele briga com o Heitor. Só isso. Vamos com o ouvinte aí que mandou áudio pra gente. Fala, pessoal. É o Júlio de Campinas. Nunca ouvi falar de Fábio Vigna, cara. E vou falar, sabe como é que ele chama? Júlio Vigna. Será que não é ele, não? Ele mudou de nome, gente. Ele mudou de nome. Não é esse aqui, ó. Não é Júlio Vigna, não? Ele tá com um cachorro na foto aqui. O Fábio, ele fazia jiu-jitsu, palmeirense roxo. Jogava Você bem fazia bola. jiu-jitsu, Júlio? Era jiu-jiteiro.
Que é o irmão isso, dele hein? chama Thiago, os dois palmeirenses. Thiago? Isso. Ah, sei lá, acho que tem O Sam Viana, no nosso... Aliás, deixa abrir um momento aqui antes da gente ir pro intervalo. Ô, Fábio Scheibe, você se sente desconfortável em participar do Arena? Por quê, cara? Adoro participar do Arena. Muito obrigado, Fábio Scheibe. Porque o Samuel Viana, no nosso YouTube, colocou que sabe o que está acontecendo com o Fábio Scheibe. Ele está sofrendo bullying da nossa equipe. Não tá, desde quando estivemos aqui com o começo do Arena. O cara nunca zoou ninguém. É por isso que ele tá assim, sorumbado. Meu caro, o Fábio Scheibe é o cara mais engraçado sem querer ser. Todos nós somos fãs ele chega do Fábio Scheibe. Redação. Ninguém faz bullying. Nós fazemos bullying com o Heitor. O Heitor, sim. Aí sim. Merece. E é um bullying pesado. Pesado. Agora com o Fábio Scheibe, não. É pura sinceridade e broderagem. Broderagem, pô. Mais que amigo, friends. Quando a porta do elevador ela se abre e sai Fábio Scheibe, cara, o perfume ele exala na nossa redação e é um perfume agradabilíssimo. E ele abre a porta e ele fala assim com aquela voz, com essa voz maravilhosa que ele tem. E aí, Berenga? E o Bugão? Mas o perfume do Fábio Scheibe fez sucesso lá na Pink, lá no negócio lá. Ô, Heitor, já que colocamos a trilha sonora pra você, chama um intervalo aí, o Heitor. Vamos colocar no ar quem ajuda a pagar o seu salário de 2 dígitos aqui na CBN, Heitor. Vamos para mais um intervalo na Arena CBN. E na volta tem o quadro mais esperado do programa, o Sarcófago de Antônio Lupi. Arena CBN. Sabe por que Hortolândia está um passo à frente em qualidade de vida? Porque é uma cidade inteligente com foco em servir o cidadão e transformar vidas. Com as campanhas Hortolândia Solidária e criando oportunidades com os cursos de capacitação profissional. Ainda tem um trabalho sério da assistência dos CRAS e grandes conquistas sociais como a Praça da Cidadania. Hortolândia, 32 anos, um passo à frente. Prefeitura de Hortolândia. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex, você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. CBN. Programa Humanideia com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês! Empresário, estamos próximos de um dos maiores eventos de varejo e empreendedorismo do país. A 11ª edição do Retail Conference acontece no dia 23 de maio no Expo Dom Pedro. Desbloqueie o potencial da sua empresa e explore os ecossistemas do varejo junto com a SIC. Se você busca por atualizações, novos conhecimentos e oportunidade de networking, não perca essa chance. Garanta sua vaga antes da virada do lote. Acesse www.retailconference.com.br ou fale diretamente com a Associação Comercial de Campinas. Sempre é tempo de transformar um sonho em felicidade. Foi pensando nisso que a Prefeitura de Indaiatuba desenvolveu um projeto inovador para pessoas da terceira idade que ainda não tinham casa própria, a Vila dos Idosos. Ela foi criada para receber pessoas com mais de 60 anos, solteiras ou casadas, e tem 40 casas, área comunitária e academia ao ar livre. O objetivo da Vila dos Idosos é garantir bem-estar e vida digna à nossa gente. Prefeitura de Indaiatuba, pensando em você. Arena CBN. 4h54, não chama mais intervalo não, Heitor, porque quando o Heitor chama o intervalo, para pagar a conta do pagamento do salário dele, entra 15 propagandas aí, ó. Agora tá bom, agora voltamos. Vamos... Aliás, vou dar um recado aqui, segura, deixa o sarcófago fechadinho aí. Amanhã estaremos, desde as 11 da manhã, com os programas de esportes, né, mas desde o CBN Campinas, em Hortolândia. E amanhã,
o quiz do Arena vai revelar a maior torcida campineira. Nossa. Será que é a torcida bugrina ou será que é a torcida ponte pretana? Deixa eu falar um negócio pra você. Quem vence o derby é a pergunta de amanhã. Essa, hein? Você vai mandar o seu nome, o time que você torce e o seu palpite. Amanhã, não agora. Quem vence o derby? A pesquisa de amanhã e eu já tenho o meu palpite. Preparem-se, porque amanhã vem o nada. Absolutamente nada amanhã eu vou falar, hein? E outra coisa, no domingo, 11 da manhã, estaremos ao vivo com o nosso estúdio móvel, o nosso News Truck. Eu preciso falar o nosso News Truck, direto do Majestoso, com o Rafael Pio apresentando o CBN Esportes, direto do Majestoso. Nos braços do povo. Com o Carlão de Freitas. Nos braços do com povo. o Heitor Esmeriz, com o Fábio Scheibe, com o Antônio Lupe e com a Bruna Ficagna. Globo Esporte. Do Globo Esporte, também dentro do nosso News Truck. Eu fui liberado, estarei de folga nessa manhã. Vai estar lá no Só vou à tarde pro jogo, mas a galera vai estar lá, 11 da manhã do domingão. Deixa eu te falar, surgiu um imprevisto aí. Fala logo. Amanhã eu tenho que fazer um exame aí. Vai demorar. O exame eu tenho que colocar um negócio, vai ficar até segunda. Ah, não, colonoscopia não demora tanto assim, não, Lu. É coisa rápida, não vem não. Presta atenção, hein? No segundo turno, o News Truck vai estar no brinco de ouro, hein? É isso aí. Primeiro turno, o jogo é onde, Carlão? Moisés, meu cara. Então, por isso o News Truck tá lá. No segundo turno, o jogo vai ser onde? Brinco de ouro da princesa. Então, nós iremos com o nosso News Truck pra lá também. Bora também. Isso. Nesse dia tem compromisso. Nós não temos bandeira. A nossa bandeira aqui é o jornalismo esportivo, é o derby, é os dois clubes. Pois não, ô Heitor Esmeriz? Ih, caiu o áudio aí, Heitor Esmeriz. Estamos sem áudio seu aí. Estamos sem Quando áudio, ele chega... Não, a gente só tá te vendo. Agora, parece que deu um sinal. Alô? Não, diga alô, diga eu quero ganhar uma casa. Por falar em enquete, a gente tá desde quarta-feira com uma enquete no ge.globo/Campinas. Qual vai ser o resultado do derby? Como é que tá? E o resultado parcial tá equilibradíssimo. Boa. Guarani, 49,88%, Ponte Preta 49,77%. Caramba, velho. Empate técnico, e né? empate 0,35. Eu quero amanhã ver quem tem mais torcedor aqui em Campinas, Lupi. Nossa. Amanhã é dia de deixar o WhatsApp louco aqui da rádio. 991869070. Abre aí que tá terminando o programa, Eduardo Rodrigues. Abre pra nós. Mano, Oi? vai ter o cara a cara amanhã também? Claro que vai ter o cara... Não, amanhã, como é derby, em homenagem ao Antônio Lupe, é face to face. Face to face. Face to face. Homenagem Vamos a lá, mim e Fábio língua de Scheibe. quiabo. Estamos Manda ver aprendendo do a quiabo. língua inglesa. Vamos lá, gente. É claro, semana de derby, o sarcófago especial derby. Dia 18 de maio de interrogação. Estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Guarani. Acertou. Ponte Preta e Guarani. A Ponte Preta, ela tinha Dias. E o Guarani tinha Augusto. Em que ano foi esse derby, Fábio Scheibe? Augusto? Será que é aquele meio campista? Tem dias que aconteceu isso. 1994. 1990. Opa, ano do Tetra, hein? Bom palpite, hein? Bom palpite. Carlão de Freitas. Se bem que é Augusto pode ser o Fábio Augusto, né? Fabião, na verdade, é. Mas Dias, cara, nessa é... Ah, boa, Fábio Scheibe. André Dias, ou Fábio Augusto. 1995. Boa, e você, Fabião. Heitor? Tem essas duas possibilidades, André Dias e o Fábio Augusto. O Guarani também teve um atacante chamado Augusto, só lá na década de 50. E a Ponte Preta teve um Raul Dias também, se eu não me engano, lá na década de 50. Como eles foram para 90, eu vou para 50, então 1957. Olha, distante. 1957. 1957. Você não vai, né, Eliel? Eu vou no 1958. 1958. Que foi, não fui eu, viu, Lupe? Foi o ouvinte que mandou essa. Certo.
foi o Derivaldo, mandou 1958. Certo. E se você permitir mais 2 ouvintes? 2 ouvintes, só 2, hein? Por causa do O tempo. Jonathan Lima, 1962. Jonathan falou 1962? Isso, e tem o Vinícius do final 9450, mandou 1954. Vinícius, boa Vinícius, 1954, né? Isso, e tem também um aqui, se o último, se você quiser. Não, acabou. Já então fechou, vai. não tem como mais. Recebemos 2 ouvintes. 2 ouvintes. Porque o programa tá acabando. Ô, Bolacha, por favor, semana de derby eu tô logrando êxito. Ah, mentira, Põe o hit velho. da vitória de Antônio. Mas Carcosa, deixa esse por favor. último ouvinte. Não foi. É o Grilo. Não, ele já foi. Não, ele já É o foi. Grilo, pô. Nós não temos tempo. 5:01 da tarde. Mas o Grilo tem todo direito. É, Fábio Chaib disse 94, errou. Heitor Asmeri 57, errou. Carlão de Freitas. Nossa, Carlão, hoje você foi muito mal. Errou. E o Eliel errou. O Jonathan errou. O Vinícius errou. Porque esse jogo foi no dia 18 de maio de 1952. Ele ganhou. Velho. Taça Cidade de Campinas, Ponte Preta 4, Guarani 2. Ponte Preta com Ciasca, Derém, Salvador, depois Stalingrado. Manuelito, Raul Dias. Você tava certo, Heitor. Raul Dias, mais uma vez. boa. Rodrigues, Lanzoninho, Atiz Isaldo, Lauro Sabará. Guarani, Dirceu, Nenê, Doutor God, Garro, Gambá, Didi, Dido, Augusto, China, Romeu e Hélio. Foi 4-2 pra Ponte, mas o Guarani foi campeão da Taça Cidade de Campinas. Fecha pra nós. O pai tá fire e ó, ligado. Tchau, Carlão. Valeu, até amanhã. Tchau, Antônio Lucas. Tchau. Tchau, Heitor Esmeriz. Abraço, galera. Tchau, Fábio Chaib. E amanhã Eu não venho, tá? não Tchau. é permitida a falta de nenhum dos componentes deste programa. Vamos pra cima. Amanhã nós vamos fazer o negócio pegar fogo aqui, hein? Amanhã eu tenho o exame pra fazer. Não, mas dá pra vir, é só de manhã. É 4:30. Obrigado, Daniel Vou França. agora. Obrigado, Eduardo Rodrigues. Um beijo e um queijo. Foi! Repórter CBN.